Olá, que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está na aula 11 do curso para catecúmenos. Aula que vamos aprender sobre a Santa Ceia do Senhor. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pelo recurso online que nos proporciona podermos aprender mesmo à distância. Eu num estado, os nossos irmãos em outro estado, outra cidade, outra casa, outro local ou até do outro lado do mundo. Obrigado por isso. Que nós possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus e hoje sobre a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu já quero te perguntar se você assistiu às outras aulas. Responde aí nos comentários. Pastor, eu estou assistindo às aulas, estou gostando. Esse é o nosso primeiro curso gravado, curso para catecúmenos. E vamos melhorando as aulas. Eu já mudei o ambiente da aula também, você já deve ter percebido. Estou gravando aqui na IPJB, na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. E você pode acompanhar o trabalho também da igreja no Instagram ou no YouTube, Igreja Presbiteriana de José Bonifácio ou IPJB. Se você não segue, pode seguir a igreja e também aproveita para me seguir nas redes sociais, Mateus Tinte Correia. Você também pode utilizar os comentários para sugerir ou tirar as suas dúvidas e eu estarei tirando todas elas, tá bom? Vamos começar para o conteúdo fazendo igual a gente já tem feito. Eu vou lendo o livro e fazendo os comentários. E se você quiser adquirir este livro, você vai ver na descrição do vídeo um link, do Mercado Livre para você estar adquirindo esse livro que é maravilhoso também. Diz assim o autor: Jesus instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Nós já falamos sobre o batismo, não é verdade? O batismo é a porta de entrada, é o reconhecimento, é o pertencimento a um povo. Você pertence ao povo de Deus. E a ceia do Senhor tem como objetivo fortalecimento espiritual, manter a unidade dos crentes, lembrando que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou para nós praticarmos até a volta gloriosa dele. Os crentes comungam, recebendo juntos o emblema do corpo partido do Senhor e bebendo do vinho, símbolo do seu sangue derramado, significando com isso que lhes cumpre como igreja pensar unanimemente na fonte, Cristo, de onde vem a salvação. Assim como o batismo é o sucessor da circuncisão, a ceia do Senhor, ela é a sucessora da Páscoa. Ela vem da Páscoa, a atualização da Páscoa, como nós vamos ver nesse momento. Você sabia disso? Que o Senhor então institui a Páscoa? Até tem um detalhe muito importante que eu gostaria que você comentasse, que é o seguinte: às vezes você vai escutar algum pastor na internet falando que crente não comemora a Páscoa. E eu creio que não precisa ser assim, mas ele não deixa de ter razão, porque o Senhor Jesus Cristo, ele atualiza a Páscoa para a Santa Ceia. Por isso nós praticamos e comemoramos a ceia do Senhor. Até porque a Páscoa, ela significa libertação. E a ceia significa que já fomos libertos em Cristo. A Páscoa apontava para a frente. A Santa Ceia aponta para o que já aconteceu na cruz, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal isso, né? Isso é maravilhoso, isso é santo, isso é bendito. Então vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Quando Deus chamou Abraão para servi-lo, fez-lhe várias promessas. De ti farei uma grande nação, eu abençoarei as pessoas que te abençoarem.
Mais tarde, Jacó, a quem Deus dera o nome de Israel, neto de Abraão, foi com sua família para o Egito. Eram apenas 70 pessoas. Gênesis 46, 27. Esses textos estarão na descrição também, tá bom? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. E o rei Faraó resolveu escravizá-los, não é verdade? Quando Deus ordenou a Moisés que retirasse os israelitas do Egito e os conduzisse para a terra de Canaã, o rei Faraó se opôs. Você sabe muito bem dessa história. Não queria perder a mão de obra gratuita. Então Deus mandou uma série de pragas, as 10 pragas, não é verdade? Sendo que a última delas foi a morte dos primogênitos. Olha o texto que eu vou ler, preste atenção. Moisés disse assim: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à mão, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, o que eles deveriam fazer? Os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro macho sem defeito de 1 ano, e com o seu sangue marcar as portas, marcar as ombreiras e vergas da porta ou das portas de sua casa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, e se tivesse uma família pequena, ela podia convidar um vizinho com a ideia de comer toda a refeição. O que Deus prometeu realmente se cumpriu. Aconteceu em Êxodo 12, 29 e 30, diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava assentado na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Não havia casa em que não houvesse morto. Mas na casa dos israelitas nada aconteceu. Deus preservou o seu povo, Deus mostrou todo o seu poder. Então, o Senhor deu o nome desse acontecimento de Páscoa, que em hebraico significa passar por cima. E ordenou que ela fosse comemorada todos os anos. Os israelitas deveriam comemorar a Páscoa todos os anos. E é interessante que, para ser povo de Israel, eles precisavam fazer 2 coisas: comemorar a Páscoa e praticar a circuncisão dos machos, como nós vimos. É interessante que isso é atualizado para o Novo Testamento, na ceia do Senhor e também no batismo. Mas a Páscoa tem ainda um outro significado, aquele que apontaria para o maior sacrifício de todos, ou para a maior libertação de todos. O cordeiro sacrificado era um tipo de Jesus Cristo, porque esse cordeiro significava a libertação. Então ele apontava para aquele que viria fazer o último e grande sacrifício vivo. Assim como o sangue do cordeiro livrou os primogênitos dos israelitas da morte, o sangue de Jesus, nosso cordeiro, nos livra da morte eterna. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então o Senhor Jesus institui a Páscoa. Nos dias de Jesus, a Páscoa era comemorada com o sacrifício do cordeiro, com os pães asmos, sem fermento, e mais 4 elementos. São esses: uma taça de água salgada para relembrar as lágrimas derramadas no Egito e as águas salgadas do Mar Vermelho que os israelitas atravessaram de pés enxutos. Várias ervas amargas para recordar a amargura da escravidão, e o hisopo usado para borrifar o sangue do cordeiro
nas ombreiras e na verga da porta da casa dos israelitas, quando Deus mandou a praga da morte dos primogênitos. Uma massa feita de maçã, romã, tâmara e nozes, chamada, tem um nome aí na tela para você, tá bom? Para você ver, para recordar o barro que usavam no Egito para fazer tijolos. Pedaços de casca de canela eram colocados na sopa para lembrar a palha que usavam para secar e queimar os tijolos. E 4 copos de vinho, para recordar-lhe as 4 promessas registradas em Êxodo 6, 6 e 7, que diz assim: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Durante a celebração, eles cantavam alguns salmos que você vai ver aí na tela. E para encerrar, cantavam o Salmo 136. Essas poesias inspiradas pelo Senhor para a libertação, para o povo entoar esses cânticos a Ele. Lucas registra que Jesus, aos 12 anos de idade, participou da comemoração da Páscoa em Jerusalém em companhia de seus pais. Lucas 2, 41 a 50. Provavelmente esta participação se repetiu durante toda a vida terrena de Jesus, porque era uma prática normal de responsabilidade dos israelitas. Numa quinta-feira, possivelmente no dia 6 de abril do ano 30, Jesus celebrou a Páscoa pela última vez e instituiu a Santa Ceia. Enquanto comiam, diz o texto sagrado, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A Páscoa apontava ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Era a comemoração da saída do Egito e a prefiguração do sacrifício do Messias. O Cordeiro Pascal apontava para Jesus, mas o futuro já tinha chegado. Jesus seria sacrificado no dia seguinte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria estabelecida então a nova aliança entre Deus e o seu povo, onde os laços de sangue seriam substituídos por laços de fé, como nós já vimos, não é verdade? Nós somos o Israel espiritual de Deus. Portanto, era necessário substituir a Páscoa por uma celebração que representasse essa nova situação. E por isso, Jesus instituiu a Santa Ceia. A Ceia do Senhor é o sacramento que comemora e proclama o sacrifício único, perfeito e completo que Cristo fez para a nossa redenção. Isso daqui é maravilhoso. Por isso que nós devemos participar com responsabilidade, com humildade, mas com muita alegria da Ceia do Senhor. Porque ali nós lembramos que nós fomos perdoados. Ali nos lembramos que somos redimidos por Cristo, que somos fortalecidos por aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. E nesse momento eu quero te trazer alguns dados importantes, porque ao longo da história e hoje nós temos algumas visões sobre a participação da ceia, visões teológicas, e eu quero apontar algumas delas para o seu conhecimento. Olha só que coisa interessante. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, têm sido interpretadas de 4 maneiras diferentes. Você sabe quais são elas? Olha só, eu vou te contar agora. Primeiro, a interpretação da Igreja Católica Romana, que afirma que, mediante a consagração dos elementos pelo sacerdote, a substância do pão, a hóstia, se transforma no corpo de Cristo,
e a substância do vinho se transforma no sangue de Jesus. Por isso, essa doutrina é chamada de transubstanciação. Os luteranos, entre outros, rejeitaram a transubstanciação. Eles entendem que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, mas junto com as substâncias do pão e do vinho estão, no ato da celebração, as substâncias da carne e sangue de Jesus. Por isso, essa doutrina é chamada de consubstanciação. Na primeira que nós vimos, você até já ouviu dizer ou vai ouvir que nós não podemos fazer nada com esse pão que foi consagrado, né? Alguns dizem que nós até não podemos mastigar, né, a hóstia por ela ser o corpo de Cristo, não é verdade? A próxima doutrina é de Zwinglio, que rejeitou as duas anteriores. Para ele, a ceia é um memorial, sabe o versículo que fala fazer isto em memória de mim? Então, para ele, a ceia é apenas um memorial, apenas uma memória do que aconteceu, do que Cristo fez pelos pecadores e um ato de reafirmação da fé dos participantes. Essa doutrina se chama memorial. É a doutrina adotada por várias igrejas evangélicas. E, em quarto lugar, a que nós adotamos. Calvino, embora herdeiro do movimento da Reforma iniciada por Zwinglio, não concordou com as interpretações e nem com a interpretação memorial. Para ele, o pão e o vinho não se transformam em outra substância, como na doutrina da transubstanciação. A substância do corpo e do sangue de Jesus não se soma à substância do pão e do vinho, como fala a consubstanciação, que é o segundo ponto, lembra? Mas também a ceia não é um simples memorial. Isso daqui é muito importante. Jesus está presente espiritualmente naquele ato. Esta presença espiritual é tão real como o pão e o vinho. Por isso, ao participar do pão e do vinho, o crente participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. E assim como pão e vinho alimentam o corpo, a presença espiritual de Jesus nos elementos da ceia alimenta espiritualmente o participante. Esta doutrina que nos parece aproximar-se mais do sentido das palavras de Jesus. É a doutrina da presença espiritual. É o que cremos, porque na ceia somos fortalecidos. Somos encorajados. Não é apenas um momento de lembrarmos do que aconteceu, mas sim, somos perdoados. Nós somos reafirmados como filhos de Jesus. E isso é maravilhoso. Por isso, nós devemos participar da ceia com temor e tremor. Participar com seriedade, mas participar com muita alegria, porque a ceia é momento de bênção para as nossas vidas. E nesse último tópico, o autor fala dos benefícios da participação da ceia. A doutrina da presença espiritual de Jesus nos elementos, que está intimamente ligada à concepção dos benefícios da participação da ceia, foi resumida pelo teólogo Charles Hodge da seguinte forma: as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes no sacramento, e nestes são comunicados ao participante digno pelo poder do Espírito Santo, que utiliza o sacramento como seu instrumento, segundo a sua vontade soberana. Reconhecemos que é muito mais cômodo adotar o ensino de Zwinglio, de que a Santa Ceia é apenas um memorial, mas não é possível sustentar tal doutrina diante do ensino de Paulo em 1 Coríntios 11, 23 a 32. Ora, depois você lê esse texto. Se a ceia é apenas um memorial, como sustentar que aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor? Não tem como sustentar isso. E sustentar que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, como diz a Bíblia. E como entender que em Corinto havia muitas pessoas fracas e doentes,
e algumas até tinham falecido pelo fato de haverem participado da ceia de maneira indevida. Perceba a seriedade de participarmos da ceia. Tudo isso evidencia que a Santa Ceia é mais do que um memorial do que Cristo fez pelos pecadores e um ato de reafirmação da fé do participante. Jesus está presente espiritualmente no pão e no vinho, e assim como pão e vinho são alimento para o corpo, a presença espiritual de Jesus alimenta a nossa alma. Louvado seja o Senhor! Isso é mais do que um estímulo para eu e você participarmos da ceia do Senhor e sermos fortalecidos, não é verdade? A ceia do Senhor é um meio de graça, isto é, um meio que Deus usa para nos nutrir e fortalecer espiritualmente. Por isso, devemos participar dela regularmente. Na antiga aliança, o israelita que deixasse de participar da Páscoa sem justificativa era eliminado do povo de Deus. Na nova aliança, o crente que deixa de participar da ceia sem justificativa está fechando um canal de bênçãos para a sua vida e se aniquilando espiritualmente. Mas não basta participar, é necessário também que a participação seja de maneira correta. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que a causa de existir entre eles muitos fracos e doentes era a falta de discernimento na participação da ceia do Senhor. Por isso, a orientação é que o crente deve examinar-se a si mesmo, preparar-se e participar da ceia do Senhor. Quem se examine e deixa de se preparar, de participar, está negando o Senhor Jesus Cristo. Está dizendo sim ao pecado e não é Cristo, e não a Cristo. Concluindo, os dois sacramentos instituídos por Jesus, o batismo e a ceia, são sinais e selos do pacto da graça. Eles são também um instrumento de Deus para usar e fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e os de fora. Por isso, os que são de Cristo devem receber o batismo e participar regularmente da ceia. É maravilhoso aprender sobre o Senhor, sobre o que Deus nos ensinou e sobre a seriedade dos sacramentos. Sabe, é maravilhoso podermos participar daquilo que nos fortalece espiritualmente, daquilo que nos encoraja, daquilo que nos traz bênçãos. E a ceia do Senhor é um desses sacramentos que eu e você, filhos de Deus, devemos participar regularmente. Então, na próxima ceia da sua igreja, se prepare, se examine, peça perdão pelos seus pecados e participe com alegria daquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Na descrição do vídeo eu vou colocar mais alguns textos para a sua edificação pessoal. E agora me responda o que você achou dessa aula e se você aprendeu coisas novas nessa aula. Aprendeu? Digite aí nos comentários o que você aprendeu. Deus te abençoe e até a próxima aula.